Contribuições da ciência quântica ao catecismo. Segunda parte em vídeo. O catecismo. Vamos ver agora, vamos estudar o que nós temos na literatura e o que aprendemos a respeito do catecismo. Catecismo é uma palavra de origem grego-latina, cujo significado é de instruir a viva voz. Significa, portanto, informar, instruir e ensinar por meio de palavras, para distinguir do ensino realizado através da escrita. O seu principal objetivo está centrado na instrução cristã, ressaltando os seus mistérios, princípios e código moral. A prática do catecismo é normalmente feita por um ministro autorizado pela Igreja, na qual os iniciantes ouvem o anúncio do Evangelho. Esta prática denomina-se de catequese. Hoje o catecismo, com foco na literatura especializada sobre os ensinamentos de Jesus de Nazaré, vem sendo difundido em todo o mundo sobre as mais diferentes óticas ou religião. Vejam, o Catecismo da Igreja Católica, Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, Catecismo de São Pio X, Catecismo Romano, Catecismo de Baltimore, protestantes, Catecismo Maior de Lutero, Catecismo Menor de Lutero, Catecismo de Heidelberg, Catecismo de Calvino, Breve Catecismo de Westminster, Catecismo Maior de Westminster. Espírita, são 52 lições de Catecismo Espírita, de Eliseu Rigonati, e o livro Catecismo Espírita, de Leon Denis. Vamos ver a Gênese segundo a Bíblia. Gênese significa origem, nascimento, criação, princípio. É o primeiro livro tanto da Bíblia hebraica como da Bíblia cristã. Antecede o livro do Êxodo, faz parte do Pentateuco ou do Torá, que são os 5 primeiros livros bíblicos. O Pentateuco, literalmente, 5 partes ou seções, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá. Uma palavra da língua hebraica com significado associado ao ensinamento, instrução, ou literalmente lei, uma referência à primeira seção. Foi da Wikipedia. Gênese, nascimento, origem, é o nome dado pela Septuaginta ao primeiro destes livros, ao passo que seu título hebraico é Bereshit. No princípio, significa é tirado da primeira palavra de sua sentença inicial. Narra a visão desde a criação do mundo na perspectiva hebraica, genealogia dos patriarcas bíblicos, até a fixação deste povo no Egito, através da história de José, primeiro filho de Jacó, famoso por interpretar sonhos. A tradição judaica cristã atribui a autoria desse texto a Moisés, enquanto a crítica literária moderna prefere descrevê-lo como compilado de textos de diversas mãos. O princípio e as palavras. Gênese da Bíblia.
A Bíblia tem no seu primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, em seu capítulo 1, a criação do céu, da terra e de tudo que nele se contém, descrito da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, eu coloquei essa interrogação aí pelo seguinte: se Deus criou os céus e a terra, Deus estava fora dos céus e da terra para poder criar os céus e a terra, não é verdade? Ele, como criador, ele estava fora das suas criaturas. Ele criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Alguns historiadores e cientistas consideram que esses momentos são indicativos da existência de mais de dois mundos, os céus e a terra. Segundo o céu, denominado de reino de Deus, o universo paralelo primário, e a terra, o novo mundo, que se formava a partir deste momento, que é um paralelo secundário. Outra afirmação está na oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Todos os cristãos conhecem muito bem esta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, 2, como no céu, o primeiro. Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos teus sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. O que sabemos a respeito da presença do homem no universo? O homem veio do barro? Ou foi que Deus soprou? O que sabemos a respeito? Aí está o pensador, famosa escritura de bronze, o escultor francês Auguste Rodin. Vamos pensar. A origem bíblica do universo visível, o barro e o sopro. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Isso no versículo 6. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se nós olharmos a Bíblia, né, Gênesis já se falou, né, inclusive está dito aí, é isso, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Em 1:27 tem assim: Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher.
Ainda em Gênesis 2, não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar a terra. Na segunda indicação tem: o vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Até nós já falamos nisso. Isso eu estou repetindo, porque na parte científica, a ciência vai mostrar para nós que há 9 bilhões de anos aconteceu no nosso planeta Terra exatamente isso. Era um barro superaquecido por volta de 500 graus ou mais. E desse barro aquecido subiam vapores, né? E esses vapores eram gases. E esses gases, se encontrando uns com os outros, produziam faísca, que eram os relâmpagos. Então a gente vai ver lá adiante, a partir dali começou a se formar as primeiras partículas celulares. Aqui ainda temos 2, 5, 7, 8 e 15. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto, né? Nós já vimos isso dos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado dos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Que eu falei, que os gases, depois que começaram a colidir, os átomos entre si, começou a formação de raios e de chuva. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, porque era incandescente a terra há 9 bilhões de anos atrás. Ela era uma terra incandescida. Inspirou-se nas narinas o vapor da vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou seja, Deus soprou, ou seja, Deus encaminhou o espírito para o corpo humano. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Aqui vamos ver passar para o 2:21, né? Então o Senhor Deus mandou o homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar, não é? E evidentemente nós sabemos que da costela foi gerado a Eva, né? Ali no 2:23, eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamou mulher, porque foi tomada do homem. Repetindo, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Em 27, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Essa criação da mulher, a partir da costela de Adão, hoje na ciência nós conhecemos como clonagem, ou seja, vocês viram a história da ciência da ovelha Dolly, que foi clonada, né, de uma outra ovelha. Então, tomando a estrutura celular da costela de Adão, essas células se transformaram num novo ser que modificou o sexo. Deixou de ser masculino de Adão e passou a ser feminino da Eva. Vamos ver a Gênese à luz da modernidade.
Poderíamos considerar ter sido essa forma exata do início da organização do nosso universo? Para os estudiosos, a necessidade de uma explicação plausível da vida levou pessoas virtuosas a expressarem suas imaginações no livro considerado como a revelação de Deus. Quem quiser ler, aí está o link. Com os conhecimentos técnicos científicos que dispomos hoje em dia sobre a origem do universo, como interpretaríamos tais imaginações bíblicas à luz da modernidade? Vamos por uma análise simplista. Para que fosse criado corpos como a terra, a luz, a água, os animais e os homens, tornava-se imperiosa a existência de uma matriz que servisse de estrutura básica para a geração dessas formas do espaço, que é o barro. Portanto, para que tenham ocorrido fatos como os citados no Gênesis, Deus precisou de uma matriz, antes mesmo da criação das citadas formas orgânicas e inorgânicas. A matriz já se encontrava à disposição do Criador, antes do princípio de tudo. A matriz faz parte da composição de todo o universo, envolvendo formas visíveis ou não, já que ela se constitui como matéria fundamental para a sua criação. A matriz no estado inicial teria que ser inerte. As suas unidades estruturais, os átomos, deveriam se encontrar em um estado vibratório de neutralização de suas forças, dando-nos a impressão da existência do nada. As três forças, duas antagônicas entre si, que é positivo e negativo, e uma neutra, quer dizer, é o próton e o elétron, próton positivo, elétron negativo, e uma neutra, que é o nêutron, estariam em estado de equilíbrio e inércia aparente, o qual se poderia considerar como componente de um conjunto vazio. Tomando por base a tese, hoje bastante discutida quanto à sua veracidade, e que o universo veio do nada, surgida após uma explosão ocorrida no interior desse próprio nada, teoria do Big Bang, apresentada por George Gamow, podemos repensar que esse nada seja a matriz do universo. Como percebemos o universo visível? Pelos nossos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, o processo de audição, cuja sensibilidade auditiva está no máximo entre 600 a 4.000 Hz, isso do homem. De animais com diferentes audições, como por exemplo o cachorro tem uma faixa maior em Hertz da audição. Aqui, se um carro vier na rua, você vê que ele vem com um som antes, durante ele passa a você, e depois que ele passa, você vê que são 3 sons diferentes, né? Frequências diferentes. Um avião também, se você vê, ele vem voando com a intensidade baixa sonora, se aproxima de você com maior intensidade, e depois que passa, essa intensidade que era maior quando ele passou próximo a você, começa a ser reduzida. O universo tem frequências também, e essas frequências de rotação dos seus planetas, de seus componentes, também induzem uma frequência que são captadas por meio de equipamentos especiais. A visão, né? A visão é muito interessante. Nós enxergamos uma faixa que vai do ultravioleta ao infravermelho, né? Qualquer luz, seja ela vinda do Sol, a luz branca, né? Vindo do universo, vindo de uma lâmpada, ela tem uma faixa
Bom, aí você tem um prisma fazendo a decomposição da luz branca na luz do espectro, entre infravermelho e ultravioleta. Aí tem aparelhos chamados espectroscópios, que podem ser pequenos ou grandes, para ver a luz em outros planetas e a distância do universo. Agora, o que é interessante você ver nessa imagem, que a nossa luz visível do infravermelho ao ultravioleta, quer dizer, começa aí pela faixa ultravioleta, vai até ao infravermelho, em hertz, você vai ver que é uma faixa muito curta, muito pequena, muito visível no espectro maior. Você vê para a esquerda, você tem o raio-x, tem radiação gama, né? Tem ultravioleta à esquerda, que nós não vemos, só com o aparelho. À direita, infravermelho, micro-ondas, rádio FM AM, ondas longas de rádio. À direita você não vê, mas essas frequências passam pela gente, precisa ter um aparelho para captar essas ondas, né? A nossa visão fica só entre o ultravioleta e o infravermelho, nesses comprimentos de onda aí que você está vendo, 7,5 a 10 elevado a 14ª, até a 4,3 elevado a 14ª volts de Hertz. A física quântica revela unidades subatômicas. Essa parte Bom, nós sabemos que existem três unidades atômicas muito conhecidas no nosso estudo de física, que são os átomos constituídos de prótons, né, elétrons, que são negativas, e neutras, né, os nêutrons. As positivas são os prótons. Mas, em estudos do físico de Ra, utilizando equações de Schrödinger, sobre a existência de antielétrons, uma visão teórica que poderia ser testada experimentalmente. Deve haver antielétrons. E Carl Anderson, em 1932, estudando raio cósmico, encontrou sinais de partículas de Ra, que ele batizou de positrons, ou seja, elétrons positivos. Quer dizer, positrons são cargas positivas que estão ligados aos elétrons negativos. Confirma-se assim que a antimatéria existia. Portanto, para cada partícula existe uma antipartícula. Então, pósitrons são antielétrons, tem o antiprótons e o antinêutron. Estudo proveniente de aceleradores de partículas chegaram a demonstrar a existência de subunidades. César Lange foi um brasileiro, em 1947, que na Unicamp estudou essas subunidades. E Cecil Powell também. Cecil Powell foi o prêmio Nobel. César Lange não... Nós fizeram praticamente o mesmo trabalho, na mesma época. César Lange só recebeu um título honroso, mas o prêmio Nobel foi o Cecil Powell. Uma pena. Então, em 1950, eles emanaram a ideia de que os prótons e os nêutrons são compostos de subpartículas chamadas quarks. Essa unidade, por sua vez, apresentava-se em 6 sabores: up, charm, top, down, tranche e bottom. Isso aí é muita especialização de quarks. Em partículas estáveis, os quarks são combinados em trio, né? Então, por exemplo, se você tem um próton, é feito por 2 quarks up. Então, o próton é cargas positivas, tem 2 quarks up e um down. Já o nêutron, ele tem 2 quarks down e um up, né? Então, a predominância de neutralização das cargas. Além dos quarks, que compõem os prótons e nêutrons, o modelo padrão apresentava 2 outras famílias, os leptons e os bósons, isso tudo do quarks. Dos leptons, temos os elétrons, podendo existir 3 tipos de leptons, dos elétrons. No convencional, o elétron convencional, tem o muon, o tau e os neutrinos. Neutrinos são partículas importantes, pouco conhecido muito de suas funções.
Eles atravessam a Terra de um lado para o outro. Eles vêm do universo, do espaço, atravessam a Terra de um lado para o outro. E tem sido muito estudado aí qual a importância dos neutrinos. Precisa se ler mais. Os bósons são partículas de força. Uma delas é o fóton, que é partícula de luz, os bósons, né? As outras são o gluon, que mantém os quarks coesos em um próton, e os prótons coesos em núcleos atômicos. É a força nuclear, né? Então, os bósons são partículas de força. E uma delas, partícula de força do quarks, né? São chamados de fótons, são partículas da luz. Já os bósons Z e W estão ligados às forças nuclear fraca, responsável pelos decaimentos radiativos. Bóson de Higgs, você deve ter visto falar isso, o cientista escocês Peter Higgs, foi prêmio Nobel internacional, porque ele exatamente descobriu esse corpúsculo de Higgs, que tem uma massa aproximada de um próton. A física quântica e a espiritualidade.